Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Mayara e hoje eu vou falar para vocês sobre como é ser cuidador de idosos aqui na Europa. Então, se esse assunto te interessa, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, segue o Instagram que a gente se interage por lá também. E roda a vinheta! Não tem como eu falar para vocês, né, sobre como é cuidar dos idosos aqui na União Europeia, uma vez que a gente entende que a União Europeia é um país de primeiro mundo. Então, a qualidade de vida deles é muito maior. É bem diferente comparado à qualidade de vida dos idosos que a gente vê morando ali e vivendo no Brasil. O que acontece? Os idosos aqui, eles fazem exercício, eles têm mais facilidade. Quando você anda pelas ruas, você vê eles ali lavando a calçada, fazendo aqueles exercícios, né, diários, de casa, de cuidar de casa. E assim, é um idoso que ele tá ali agachado no chão, varrendo, passando bleach ou qualquer outra coisa e assim, tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, sem reclamar de dor na coluna, sem parar porque travou. Não, eles são bem mais saudáveis em questões de mobilidade física, mental. O ambiente deles é um ambiente diferente, eles conseguem realizar aquele tipo de conversa mais interessante, né? Não que seja, é melhor do que o idoso no Brasil, não. O que eu quero explicar para vocês é que o idoso aqui na Europa, ele é bem mais ativo e bem mais saudável do que um idoso no Brasil, por exemplo, de 76 anos, 80 anos. Tem diferença? Claro, pode ter aquela diferença, né? Pode encontrar um idoso no Brasil ali com 90 anos e o idoso faz de tudo. Mas é bem mais comum você encontrar um idoso mais saudável, mais ativo aqui na União Europeia do que encontrar um idoso mais saudável, mais ativo no Brasil. Eles têm uma facilidade financeira muito grande, né? Porque aqui também existe questões de benefícios que eles têm do governo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eles precisam de algum remédio, eles não vão precisar fazer aqueles grandes movimentos para comprar um remédio ou comprar outro no lugar desse. Não, eles têm essa facilidade financeira, eles têm suporte do governo, se eles adquirem, né, alguma patologia mais séria, o governo dá esse suporte para eles. Então, a parte financeira, em questão de pagar um bom médico, precisar fazer exames laboratoriais ou de imagem, enfim, qualquer tipo de exame não vai ser um empecilho para eles poder fazer esse exame, porque eles têm o suporte financeiro necessário para poder fazer isso. E aqui, como eles já são nascidos daqui, então eles têm euro, pagam em euro e não tem problema nenhum. Essa é uma questão que a gente também tem que ver, as facilidades financeiras que eles têm. Às vezes no Brasil a gente vê aquele idoso aposentado, ou então que o governo do Brasil mesmo cortou a aposentadoria deles. São casos reais de idoso que foi cortada a aposentadoria deles, até por causa dos últimos anos, que teve o auxílio do governo, né, para todos os cidadãos brasileiros, devido à pandemia. Então, hoje, o cenário atual do Brasil tem muitos aposentados que foram cortados, né, foram retirados ali da lista de ser beneficiário do INSS. Então, é uma situação bem complicada, mas, voltando aqui ao assunto do vídeo, os idosos aqui, eles têm uma facilidade financeira de poder arcar com as próprias despesas em relação à saúde sobre o que eles precisam, até mesmo para contratar um profissional, né, da área da saúde, ali um living care, um caregiver. Eles não têm dificuldades porque o governo pode ajudar, né? Tem programas do governo que eles pagam metade do salário do cuidador para a pessoa que contrata um. Então, isso acaba sendo uma facilidade grande de você estar ali cuidando da pessoa e precisar de um material, precisar de alguma medicação. Você não vai ter problemas com isso, tá? A família em si, ela já vai se organizar para poder preparar aquele ambiente que seja de acordo pro tipo de necessidade que o idoso precisa. Qualidade hospitalar. Aqui, o atendimento que presta serviços aos idosos
são bem eficientes. Então, essa qualidade de ter um bom atendimento, desde quando o idoso apresentou primeiro sintomas ou alguma coisa assim, já é questão deles terem um bom hospital para poder ir, vai ser bem atendido, o médico vai poder, né? É aquela qualidade que eu falo, em todos os aspectos, né? Então, os idosos aqui, eles têm uma boa qualidade de serviço, de atendimento, de exames, eles não têm dificuldade entre ter que escolher um exame ou não, e você, como cuidador, você vai acompanhar esse idoso em todos os processos. Existem casos que a família até pede para você, mas o que significa isso? Porque realmente a família não sabe, você é o profissional ali, então é primordial que você também se prepare, né? Estude sobre os exames mais realizados aqui, tanto de imagem quanto laboratorial. E uma coisa, eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalhei com uma idosa, ela tem mais de 73 anos, né? Ela tem mais de 70 anos. E ela mesma ligou, a hora que eu olhei, ela falou, eu tenho médico tal horário. Ela pegou a agenda dela, olhou tudo bonitinho, ligou para confirmar a presença lá e aí desligou. Então, é isso que eu digo pra vocês, né? Ela tem mais de 70 anos, ela ainda lembra, ela consegue ligar pro hospital, marcar a data, né? Confirmar a presença dela, saber exatamente o que tá acontecendo com o corpo dela, o que ela precisa, quando ela vai, como ela vai. E o que eu digo, gente, aqui é que a gente vê que os idosos daqui, eles envelhecem com mais... A gente vê eles com senescência e não com senilidade. E o que eu falo pra vocês, quando a gente vê o idoso por aqui nas ruas, ou então lavando a calçada, abaixando, com grandes movimentos de elasticidade, ou fazendo exercício, como o exemplo que eu dei da senhora que eu cuidava, que ela mesma ligou pro hospital, fez toda aquela parte que exige, né, querendo ou não, exige uma memorização, uma concentração. Então, é isso que eu falo em relação à senilidade e senescência. Técnicos de enfermagem, vocês irão entender o que eu tô falando. Senilidade, ela é um envelhecimento patológico, ou seja, quando o idoso ele já começa a adquirir algumas patologias devido à idade. Agora, a senescência é quando o idoso tem aquele envelhecimento natural, aquele envelhecimento que ele não carrega patologias devido à idade, né? Que são as mais comuns que a gente já conhece: depressão, mal de Alzheimer, Parkinson. Tudo isso são doenças que elas vão acarretar problemas no idoso em relação à comunicação, mobilidade, qualidade de vida. Então aqui a gente vê muito caso de idoso em senescência, que é aquele idoso mais saudável, que tem um envelhecimento mais natural. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo aqui é o vídeo parte número 1. O que eu quero dizer, esse vídeo ele é mais voltado à estruturação do idoso, como que você vai encontrar o idoso que vive aqui. Lembrando que, gente, não é assim, eu tô falando desses casos que você vai encontrar mais sendo um cuidador de idoso, um care, um living care. Claro, é óbvio que existe aqueles idosos que têm mais problemas, mais agravos à saúde, né? Que existe aquele idoso que tá com senilidade, idoso acamado. Eu já prestei cuidados aqui com o idoso acamado também, idoso em cadeiras de rodas. Então, gente, existe tudo isso, tá? Não é, que aqui é perfeito, não tem idoso acamado, não preciso trocar fralda, não preciso convencer entender o idoso e tentar trazer ele para algumas questões reais. Não, gente, não é assim. Não é fácil uma profissão de cuidador de idosos, independente se você está no Brasil ou se você está fora. Principalmente é um challenge pra gente que tá aqui cuidando de um idoso aqui, vindos do Brasil, porque aqui geralmente o idoso ele foi estruturado, a vida inteira dele foi estruturada em uma outra tradição, com outros idiomas, com outros costumes de facilidades diferentes, entende?
Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Aguardem pela parte número 2, que quando chegar essa parte, aí eu já falo mais com o olhar voltado ao profissional, né? Então, se inscreve no canal e continua aí que tem muito mais.